Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a leitura. Marcos Aurelius, tá, eis Realton. Esse tá do título, muita gente acha que o título, né, as meditações de Marco Aurélio ficou conhecido. Na verdade, não é um título original, né? Tem outros, não só as meditações. É, Tem edições que dizem só os escritos, as reflexões. E o título original, tá, eis Realton. Esse tá é o artigo nominativo plural neutro, indicando as coisas. A palavra coisas aí tá subentendido, né? As coisas. Eis é a posposição. A posposição eu vou escrever aqui, né? A posposição acusativa, a posposição que rege o acusativo. Então, eis Realton. Esse Realton é acusativo de realtos. Re, né? Latim se, si mesmo. Auto de autobiografia. Realtos, si mesmo. As coisas eis realton, para si mesmo. Ou seja, as reflexões sobre as coisas para consigo. Os pensamentos. Ele vai começar essa parte falando de onde que ele herdou certas qualidades, né, que moldaram a sua personalidade. Então ele começa aí. Então toda essa parte inicial do livro primeiro vai começar com essa construção para mais o genitivo. Para mais o genitivo quer dizer da parte de, né, do lado de, vindo de, né? É a origem. Eu acho que da parte de é a melhor tradução. Então ele diz assim: papos é a palavra para avô. E como aqui está no genitivo, então ro papos, tu papo. Para tu papo, só que ele diz para tu papo o ero. O ero é o genitivo do nome do avô deles, né? O eros, que é verus, né? Seria em latim. Então ele diz: do meu avô Vero, eu herdei. O verbo herdar aí está subentendido, né? Então ele fala: da parte do meu avô Vero, o que que ele tem? To kaloethes kai orgeton. Kaló, então isso aqui é um neutro acusativo, né? To kaloethes kai to orgeton. Kaló quer dizer bom, bom, kalos. Esse ethes aqui, essa palavra, que quer dizer costume, é da mesma raiz de ethos e fiqué, o ethos, a ética, né? Então, o que ele herdou do avô? Os bons costumes, tá no singular, né? Mas o bom, o bom, o bom, o se comportar bem, a boa maneira, cai a orgeton. Esse A é o A privativo de acéfalo, e esse orgué, da raiz de orgia, na verdade quer dizer paixão, irritação. Então, o que que é esse impulso, né? A melhor tradução aqui seria o impulso. Então, esse aorgeton quer dizer não impulsivo. Então, do meu avô, da parte do meu avô Vero, eu herdei, tá subentendido, o bom comportamento, ou seja, a boa maneira, e a não impulsividade. Aí ele continua e vai de novo aquele para mais genitivo. Para tes doxes kai mnemes tes perito genessantos. Então a gente tem aqui um genitivo do genitivo, que seria mais ou menos assim. Aí a gente tem aqui um outro, tes doxes kai mnemes, certo? Tes doxes kai te mnemes. Da parte da... Essa palavra doxa, que muita gente conhece como glória por causa do uso dela na igreja, no Novo Testamento, ela quer dizer, na verdade, aí ela quer dizer reputação. Então, da parte da reputação e da lembrança, mneme, de amnésia, não lembrança. Essa raiz de mné, esse mn, esse mn, num dos vídeos na terceira ou na quarta aula de grego aqui do canal, vocês vão ver que as raízes gregas, elas herdam do indo-europeu uma característica que elas frequentemente exibem 3 graus de variação na raiz. Então a gente tem para essa raiz min, que a gente tem mnésia, amnésia, né, ou aqui mneme. Aí a gente tem com E, que é o grau E da raiz, men e mon. No grau E a gente tem, por exemplo, em latim mentis,
né? A mente, o pensamento é da mesma raiz de mnemes, tá? Então, da parte da reputação e da memória, tes, peri, tu, genesantos. Então, esse genitivo, esse tes aqui, tá para toda essa expressão peri, tu, genesantos. Peri mais genitivo quer dizer sobre, a respeito de. Da parte da reputação e da memória do, o que eu tenho a respeito, perito genesantos, genesantos genitivo de genessas, né? Esse nt é um particípio, é um particípio auristo. Tu genesantos, esse genessas é aquele que gerou. Esse gen é da raiz de, por exemplo, em inglês generation, general, gerar, generar. Na verdade, em português seria generar, mas o ne cai, né? E a gente tem gerar. Então, aquele que o gerou. Então, ele fala da parte da reputação e da memória que eu tenho a respeito do meu pai. O que ele herdou? Toai demon kai arenikon. Toai demon é a modéstia e arenikon aí é a virilidade. Eu ia dizer masculinidade, mas é a virilidade. Então isso aqui ele herdou do avô, que ele herdou do pai. E aí ele continua de novo com aquela construção pará mais genitivo, parátes metros, da parte da mãe, o que ele herdou? To, theosebes. Theo é o Deus, sebes, essa raiz sebes, sebasmos, que dá em português o nome Sebastião, por exemplo, ela quer dizer piedade. Então, reverência para com Deus, theosebes, a piedade, né, em relação a Deus, a divindade. Ele herdou da mãe a reverência para com Deus. Eu vi numa tradução temor de Deus, mas temor de Deus não é temor no sentido de fobia, de ter medo da divindade, é ter uma reverência, né? Não querer desapontar, fazer tudo certinho. Ele herdou da mãe a piedade, cai metá doticon. Metá igual metafísica, além da física. Esse além e esse dó aqui é da raiz de do, de dar, né? Do verbo didomi, no presente primeira pessoa, são um daqueles verbos com reduplicação. Metado, dar além. O que é dar além? É agir com generosidade, é a generosidade, dar a doação além daquilo que é possível. Então, da minha mãe eu herdei a piedade e a generosidade, cai affecticon. E aqui, esse affecticon, ele é do verbo afia-me. Afia-me vem de aporria-me. Então, esse affecticon, ele é evitar. O substantivo de evitar, ou seja, ele herdou também o evitar, o monon, de monoteísta, de um só. Não somente, aí vem um genitivo com infinitivo, né? Porque o infinitivo é um substantivo, pode levar artigo. Um substantivo no sentido pode funcionar como argumento, né? Ele não é predicado. Então, ele herdou da mãe a piedade, a generosidade e o evitar não somente tu kakopoien, kako é mal, e poien, né, de poieu, do verbo, é o verbo fazer, criar, daí vem a palavra poeta. Em origem, ele era a pessoa que criava a partir do barro, ou para fazer o oleiro, né, para fazer o vaso. E daí, depois ela vira o poeta, que é por analogia aquele que dá forma a algo através das palavras, não através do barro. Então ele não somente o evitar tukakopoyen, de fazer o mal fazer, alacai, mas também tu epi enoias ginestai toialtes. É interessante, né? Mas também evitar esse ginestai, é de gignestai, né? A forma média, que seria tornar-se, mas aí está falando, ele não só evita de fazer o mal, mas tu epienoias ginestai, toialtes. Esse toialtes se refere a enoia, e enoia, esse enoia vem de en, da preposição, mais noia, né? Que onde vem paranoia, né? É o nous, o intelecto, o pensamento, a consideração. Então ele diz assim, ele não só evita de fazer o mal, mas
gerar, de tornar-se, de gerar epienoias no pensamento, toiautes. Ele está falando, ele não só evita de fazer o mal, mas também de pensar no mal, de ginestai, epienoias no pensamento. Et ide toliton kata ten diaitan kai poro tes luciaques diagoges. O que mais que ele herdou da mãe? Ele herdou da mãe etide. Além disso, toliton kata. Ah, aqui o liton tá escrito junto, né? Tem que estar separado. Toliton kata tendiaitan kai poro tes luciaques diagoges. Etide, além do mais, toliton, o simples, a simplicidade, kata ten diaitan. Diaitan é de onde vem a palavra dieta, né, que quer dizer o modo de vida. Ele herdou o modo de vida simples, toliton kata ten dieten, segundo o modo de vida, a vida simples, kai e poro, longe, tipo longe disso, né, longe, tes plus iaques, esse plus iaques vem de, a raiz é de plus, de plutocracia, né, a riqueza, o luxo, caiporo, mas longe, e longe, tes plus iaques, diagoges, dia através, ago. Ago quer dizer, agogé, né, o substantivo, ago é da raiz de agir. Em grego é ago, em latim também é ago. Ele herdou a simplicidade da vida longe das ações luxuosas, da ação luxuosa, do agir, do viver no luxo, né, do existir no luxo. Aí continuando. Parato propapo, papos é o avô, propapos, o avô que está na frente, então é o bisavô. Parato propapo, do bisavô. Esse é bem interessante o que ele herdou do bisavô, né? O bisavô era um sábio. O que ele herdou? Ele herdou o tó. Eu vou ler como se fosse a ordem em português para facilitar. Tomé eis democias diatribas foitessai. Ele herdou tó, me foitessai. O não ir, não frequentar. Esse foitessai quer dizer frequentar, ir ou participar aonde? Aí vem aqui no eis do foitessa, a gente vem para o eis, a preposição, não ir a democias diatribas. Esse democias, demo, é de demo, de democracia, o povo, o público, aquilo que está aberto, né? As pessoas fora. Diatribas é diatribé, o genitivo, o acusativo plural, desculpa, acusativo plural, democias diatribas, o acusativo regido por eis, são as discussões públicas, as aulas públicas, ou o que ele falou. Do meu avô eu herdei o não ir, o não participar das discussões públicas, mas cai. E agora é também interessante. To, resastai. Aqui também a gente tem que fazer um pouquinho fora de ordem, né? To, esse to vai com resastai, que é um infinitivo médio, auristo, porque é um verbo usar, mas também servir-se de. Por isso que o complemento de resastai está no dativo, essa forma, esse verbo rege o dativo, tá aqui o dativo plural. Então ele herdou não ir às discussões, às aulas públicas e a usar torresastai, a servir-se do quê? Agathóis didascalos é o professor, mas servir-se dos bons professores aonde? Kata oikon, que dá katoikon, em casa. E mais uma coisa, kai tognonai hoti eis tatoiauta dei ektenos analisquem. Aqui, gnonai, né, é um outro infinitivo, então, a saber, a reconhecer, e o reconhecimento, kaitognonai, hoti, que, de que, eis tatauta, eis, a preposição em, tatoiauta, desculpa, em acusativo plural neutro, em essas coisas, ou seja, e eu aprendi também o saber que nestas coisas, dei, essa é uma forma impessoal, né, é necessário que nessas coisas dei, analisquem quer dizer gastar.
e ektenos. Essa terminação os normalmente é dos advérbios de modo. Por exemplo, a gente falou ali agathos, né? Então, se a gente tivesse agathos, aqui seria o nominativo masculino. Só que se a gente tivesse agathos com ômega, aí seria belamente, né? Bem, tá? Então, ia saber que nessas coisas é necessário gastar ektenos, diligentemente. Gastar o quê? Aqui eu já vi traduções que falam que é gastar dinheiro, mas eu não acho que seja gastar dinheiro, eu acho que seja gastar tempo, tá? Gastar aquilo que o custo daquilo. Então o que ele falou até agora? Vamos recapitular ali desde o começo. É do meu avô Verus, eu herdei a boa maneira, que a gente traduz em português no plural, as boas maneiras, e a não impulsividade. Da fama, da reputação e da memória que eu tenho a respeito do meu pai, Perito Gené Santos, a simplicidade, a modéstia e a virilidade. Da minha mãe, Totheosebes, a piedade, ou seja, a reverência para com Deus, a generosidade e o evitar não só fazer o mal, mas também pensar em fazer o mal nos meus pensamentos. A vida simples, longe das coisas luxuosas. Do meu bisavô, ele herdou o quê? O não frequentar as discussões públicas e a servir-se dos bons professores, chresastai, agathóis didaskalos, katoikon em casa, a servir-se dos bons professores em casa e a reconhecer que nessas coisas é necessário gastar tempo, dinheiro ou o que quer que seja de modo correto, com atenção, atenciosamente. Vamos agora ler mais um parágrafo. Para tu troféus, tomete pracianos, mete benetianos, mete, aqui também tem que separar, né? Aqui tem que separar. Mete palmularios e scutarios genestai. Kai to fereponon, kai oligodees, kai to auturgikon, kai apolupragmon, kai to dos prosdecton diaboles. Aqui essa palavra troféus, né? Esse é o genitivo de troféus, com Y. Então, é o preceptor, o tutor, é aquele professor particular que acompanha por um tempão a criança. Então ele fala, do meu preceptor, do meu tutor, eu herdei o quê? Tomete para si a nós. Aqui a gente tem que, na verdade, ir lá pro verbo, né, que está no fim da frase aqui, ó, no genestai. Esse genestai é de gignomai, que é tornar-se. Então, o que acontece? Eu ia falar gignosco, gignomai. Então, o que acontece? Ele falou, dos meus preceptores, o que ele aprendeu? Mete, aqui, quando a gente quer negar uma série de coisas, nem isso, nem aquilo, é e a última tem que ser que seria o inem. Esse mete, então a gente tem o primeiro mete aqui, a gente vai usar. A gente vai traduzir assim: Parato troféus, do meu preceptor, o que eu aprendi? Tomete, o não ser, o não tornar-se genestai, pracianos aí quer dizer não me tornar como se fosse um praziano. Praziano é da pessoa da Prácia, que é um lugar na Grécia, na região da Lacônia. Mete, benetianos, não me tornar veneziano, assim, nos costumes da gente desses lugares, né? Mete, palmularios. Se eu me lembro bem, palmularios não se sabe bem que localidade é essa. E nem, então, e por fim, não, escutários. Essa palavra escutários, é a mesma raiz da palavra escudo, de defesa. Ela se refere a um tipo de soldado, de alguma guarda, né? Então, não me tornar nem igual as pessoas da Prácia, nem os de Veneza, nem os desse outro lugar aí, Palmulário, e nem como os soldados, os que carregam o escudo. Kai tofereponon, kai oligodes. Aqui tem duas palavras interessantes, né? Vou pegar a caneta aqui, ó. Esse fereponon, feré vem do verbo fero, né? Levar, carregar, fere.
e pono, que é o acusativo de ponos, que é a labuta. A gente viu, quem fez o curso de grego lá dos vídeos, viu ponos, né, na segunda lição, na terceira lição, no texto falando do de Caiópolis. Feréponon, feréponos, é uma pessoa que trabalha duro. Então não ser como esse, como aquele outro, e nem como aquele outro, mas toferéponon, ou seja, ser uma pessoa que trabalha duro, kai oligodees. Oligodees, esse oligo é de poucos, né, de oligarquia, o governo de poucos. E esse dees tá ligado àquele verbo impessoal que a gente viu ali em cima, que é dei, que é necessário. Então, o que que é oligodees? É alguém que necessita pouco, uma pessoa que não precisa de muito. São todos ideais estoicos, né? Kai, to, auturgikon, auto de auto, si mesmo, esse urgikon de ergon, né, de trabalho, ou seja, uma independente, uma pessoa independente, ou seja, que trabalha por si. Kai, apolypragmon, apolypragmon, esse pragmon de praxis, de pragmático, mas apolypragmon quer dizer que não se mete o nariz em outras coisas, é uma pessoa que se preocupa só com seus próprios problemas, com as suas coisas. Kai, to dysprodecton diaboles. Esse dysprodecton, né, tem a parte aí que é pros, dec, de deicnumi, deic, de justiça, de mostrar, e diaboles. Diaboles é de onde vem a palavra diabo, né? Diabolus em latim. E quer dizer calúnia, difamação. Então, prosdecton diaboles literalmente quer dizer difícil de ser acusado, né? De ser caluniado. Se você gostou desse vídeo, se você se interessa por lugares históricos, por tudo que tem a ver com as ciências da linguagem, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário, porque assim a gente pode trocar ideia e também saber que tipo de conteúdo a gente prepara a seguir. Até a próxima.